Olá, sejam bem-vindos ao canal Genealogia para Iniciantes, mais uma live pontualmente às 20 horas, do dia 29 de junho de 2025. Sejam todos muito bem-vindos, uma live muito especial hoje, muito aguardada aqui, em meio a todo essa situação que acontece em Portugal hoje, todas essas mudanças na lei portuguesa, né, na lei sefardita. Nós vamos explicar para vocês o que está acontecendo e o que nós esperamos que aconteça lá em Portugal. De antemão, por favor, vão deixando seus likes aí, você que está assistindo a live no presente e no futuro, é muito importante para o crescimento do canal. Estamos perseguindo aí os 40 mil inscritos. Inscreva-se também, é importantíssimo que vocês inscrevam-se aqui no Genealogia para Iniciantes. Boa noite rapidamente aqui a nossa querida audiência, a Origem Genealogia, Dr. Tiago Torres, bem-vindo, meu amigo. Sigam o Instagram dele, super interessante. Mauro César, boa noite. Silvana Carvalho Fonseca, boa noite. Napoleão Bruno, boa noite, Napoleão. Genivaldo Gueiro, sempre aqui conosco, boa noite, meu amigo. Muita gente entrando aqui. Michele Navarro, queridíssima, boa noite. Neila Pereira, boa noite, parceira. Gente, estamos aqui hoje com dois grandes estudiosos, né, desse processo de cidadania portuguesa pela via sefardita e estudam muito a política lá em Portugal, esses bastidores, né, que é o doutor Fabrício Marvila, e nosso convidado especial hoje, e o Carlos Lemos, genealogista, que sempre está aqui conosco, já é de casa. Então, os dois vão passar muitas informações importantes para a gente, ok? Doutor Fabrício, boa noite, seja muito bem-vindo ao Genealogia para Iniciantes, é um grande prazer tê-lo aqui. Boa noite, Rani. Tudo bem? Boa noite, Carlos. Boa noite, doutor Fabrício, boa noite, Rani, boa noite a todos que nos assistem hoje à noite, ou madrugadas, manhãs, tardes, né? Certamente essa live ainda vai ser vista por muitos dos nossos ouvintes, né? Estamos hoje aqui com o doutor Fabrício Marvila, que é doutor em Direito, é um profissional que também atua no magistério, é professor universitário. Até brincamos aqui que ele é um doutor que forma doutores, né? Está com várias turmas aí em andamento, tanto lá em Lima, no Peru, como na Espanha, e é uma pessoa que conhece bastante as leis lá em Portugal. Então, vai ser muito importante essa conversa para a gente analisar um pouco, né, essas propostas do governo, o projeto de lei do Chega, as implicações que isso pode ter. Então, vamos aproveitar esse momento, a presença do doutor Fabrício, para a gente tirar algumas dúvidas e termos uma noção de como as coisas podem se encaminhar daqui para frente. É isso aí, Carlos, fique à vontade para fazer a primeira pergunta para o doutor Fabrício, né? Vocês dois que estudam muito as leis lá em Portugal e esses bastidores da política do país. Então, pode fazer a primeira pergunta para ele e no finalzinho da live, né? Hoje vai ser uma live mais breve do que vocês estão acostumados. Nós abriremos para algumas perguntas de vocês, ok? Vão deixando o like. Combinado, então. Nós temos aqui algumas perguntas a fazer ao doutor Fabrício, imaginando como seriam as perguntas dos nossos ouvintes, né, que estão muito preocupados com essas possíveis mudanças na lei da nacionalidade portuguesa, na lei de imigração e outros aspectos lá em Portugal. Então, eu vou fazer uma pergunta primeira aqui ao doutor Fabrício, sobre as mudanças propostas pela Lei 20 do Partido Chega e também a proposta de lei número 1 do governo. Elas já estão valendo, doutor Fabrício? Não, nenhuma das propostas estão valendo. A primeira proposta, que foi do Partido Chega, inclusive, inicialmente, nem tinha passado pelo crivo inicial da Assembleia. Posteriormente, sim, passou, só que com algumas observações sobre a constitucionalidade, principalmente no que tange à
perda da nacionalidade, que foi já objeto do Tribunal Constitucional, que seria o equivalente ao STF do Brasil. Em relação à primeira proposta desse ano, desse governo, melhor dito, do PSD, também não está em vigor. Existem algumas publicações que podem induzir a erro, inclusive do próprio Instagram do governo, às vezes induz a pensar que já está, não está. Entretanto, existe sim uma urgência que já foi pedida para poder ser votada, para que sejam votadas 3 propostas. Lembrando que a proposta do PSD ela se divide em 2, uma parte para a imigração e outra parte para a nacionalidade. Então foi pedido urgência para essas 3 propostas. E existem notícias de que esta semana os presidentes, os líderes, na verdade, desses 2 partidos, os 2 grandes partidos, vão se reunir para tentar alinhavar, para tentar entrar em um consenso. Talvez isso daí surja uma nova proposta. Também é possível. Perfeito. Até mesmo um substitutivo, né? Ou vários substitutivos, que são aquelas propostas que são enviadas para que eles alterem um projeto de lei ou uma proposta de lei, incluindo, modificando, excluindo alguma coisa, né? Do pedido original. Somente para que os nossos ouvintes entendam, essa questão do PL 20, que o doutor Fabrício falou, ela passou aquela questão da admissibilidade, ou seja, a Assembleia da República analisa, verifica se há vícios de constitucionalidade e tal, e depois, no final, tem um parecer do presidente da Assembleia da República, não é, doutor Fabrício? E aí segue para a comissão específica que vai cuidar daquele caso, a comissão temática, que no caso é a Comissão de Direitos Constitucionais. Isso aconteceu para o PL 20, mas para a proposta de lei 1 de 2025 e a outra proposta que trata das questões de imigração, isso ainda nem aconteceu, não é, doutor? Exatamente. Nesse momento, existe uma primeira admissibilidade da proposta do Chega. Todas as propostas, elas podem, dependendo da vontade dos deputados, eles podem obviar, eles podem eliminar algumas fases, se for necessário. E, nesse caso, poderia abreviar essa parte das comissões, eventualmente. Nesse momento, o que nós temos é que essas propostas vão passar por uma análise mais célere. Essa é a questão. Só que, se pensarmos, existem pontos convergentes e pontos divergentes. Sim. Em cada uma das propostas. Eu diria até que em alguns pontos que foram muito levantados em Portugal pela comunidade brasileira, alguns pontos a proposta do Chega, inclusive, é mais benéfica. Em alguns pontos, em outros pontos, a do PSD. No que respeita especificamente aos sefarditas, a proposta do Chega, ela deixa em aberto. Ela deixa mais em aberto. A proposta do PSD, não, ela é clara na terminação do regime. Entretanto, novamente, salientando que isso é uma proposta.
ainda não está em vigor. E tem-se informação de que se busca alterar um pouco essa parte da finalização do regime. Quanto a isso, talvez alguns detalhes nos próximos dias virão mais concretos, mas dentro do partido existem conversas para ter alguma possibilidade a mais do que é que está no projeto. Tomara. Tomara, né? Porque a revogação do número 7 do artigo 6º seria realmente o fim, né, da cidadania pela via sefardita, não é? Bom, por falar nisso, doutor Fabrício, quais são as principais mudanças, caso essas leis sejam aprovadas, ou seja, tanto o projeto de lei do Chega, o projeto 20, como a lei orgânica número 1, a proposta de lei número 1 de 2025 do PSD, caso sejam aprovados, quais seriam as principais mudanças assim mais impactantes, em especial na questão sefardita que a gente já viu, né? O doutor Fabrício já comentou aí a questão do Chega, que é mais benéfica no sentido de que não expressamente diz sobre a terminação, mas o PSD, sim, quer extinguir. Então, de um modo geral, assim, doutor Fabrício, quais são as principais mudanças que podem acontecer uma vez aprovados esses projetos? Bem, a mudança relativa aos judeus sefarditas é clara. A do Chega não menciona, então seguiria o regime dos judeus sefarditas, seguiria até o momento como está, que está pendente de uma regulamentação. Existe aquela regra que ainda tem alguns detalhes que devem ser, na verdade, esclarecidos. A do PSD, ela prevê o fim da nacionalidade sefardita, menciona uma data de corte, ainda que essa data muito provavelmente vai sofrer alguma alteração, na pior das hipóteses de que realmente termine o regime. Essa data provavelmente vai ser muito questionada, já está sendo questionada por diversas razões de ordem constitucional, e não creio realmente que passe. Agora, existe um ponto interessante em relação à descendência, em que o projeto do Chega e o projeto do PSD. Enquanto o projeto do PSD ele limita o que atualmente é o 6.6, Sim. né, o artigo 6.6, na prática, hoje em dia, ele é usado mais por ex-colônias, porque existe uma parte do 6.6 que fala das ex-colônias. Mas na redação que está hoje em dia, ele simplesmente fala que se você for descendente de um português originário, você poderia requerer a nacionalidade, a naturalização portuguesa. Obviamente, é bem parecido com o que a Espanha faz. Se houver interesse, né, se juntar algumas outras questões além da descendência, você pode se naturalizar português. Agora, esse 6.6, o projeto do PSD, ele quer limitar até os bisnetos, mas ele dá requisitos mais claros, quer dizer, ele fala da questão do conhecimento
da língua e da cultura, basicamente, que ele trata para todos as outras propostas. O projeto do Chega, ele se assemelha mais com os sefarditas. Ele se assemelha mais porque ele mantém sem limite de gerações, ele mantém sem limite de gerações e adiciona essa ligação através da comprovação do conhecimento da língua e da cultura. Então, Isso. eu enxergo isso uma tentativa do Chega de moldar um pouco essa parte da linha sefardita. Eu enxergo como isso. Quer dizer, também é sem limite de gerações. Existem pessoas, como vocês mesmos já conversaram algumas vezes, do Rui Capão, que são várias gerações atrás, Sim, sim. inclusive bastante tempo antes da Inquisição. Então, se essa proposta do Chega passar, basicamente ele está ampliando a possibilidade do que hoje seria o 6.7. Isso. Perfeito. Até porque hoje a gente tem aquela questão da necessidade de comprovações de vínculos, né? E do Exato. jeito que o projeto do Chega se encaminha, pode ser que, por tabela, se o 6.7 for mantido, a gente tem uma solução mais justa e prática para a questão dos vínculos, não é? Seja Exato. pela questão de os cidadãos serem oriundos de países de língua portuguesa, os países da CPLP, seja porque somos descendentes, inegavelmente, de descendentes de portugueses, né? É evidente que hoje, pelas estatísticas feitas, o brasileiro, em média, descende 65% do seu DNA dos portugueses, né? Dos ibéricos. Né? E tem estados aqui no Brasil que isso chega a 85%. Não é uma coisa simples, né? Aproveitando, doutor Fabrício, essa questão que o governo pretende revogar o artigo 6, o número 7, para que os ouvintes saibam, o número 7 do artigo 6º é o que fala que o governo pode conceder a cidadania portuguesa a descendentes de judeus sefarditas, preenchendo-se aqueles requisitos, né? E uma das explicações que foram dadas, né, justificativas na exposição de motivos do projeto, é que 10 anos, de 2015 a 2025, já foi um tempo suficiente para fazer, né, uma reparação por tudo que aconteceu. Ora, aproveitando esse espaço, eu fico assim, como descendente, vocês também são, é uma coisa assim esdrúxula, porque durante quase 500 anos, né, 300 e poucos anos que a Inquisição se estendeu, né, acabou em 1821 oficialmente, o Estado português e a Igreja estabeleceram um tribunal de exceção para perseguir, encarcerar, torturar, queimar em fogueiras, se apropriar de todos os bens e perseguirem e expulsarem os judeus sefarditas dos seus territórios, tanto a Espanha como Portugal. Esse dano é de uma escala, de uma proporção imensurável. 10 anos não é o suficiente para reparar. Por quê? Porque 99% das pessoas não sabem disso. A história ocultou, colocou debaixo do tapete, né, essas informações, todo um processo de apagamento dos judeus sefarditas, de sua religião, de suas tradições, suas culturas. Né? Então, 99% das pessoas não sabem. E tem os futuros 1%, descendentes, né, Carlos? Os futuros descendentes, ainda quem vai nascer, quem é criança hoje, que vai ter esse direito podado. Sim, sim. E dessa minoria, digamos, 1% da população brasileira que sabe
que veio a saber por vários caminhos, como o canal Genealogia para Iniciantes e outras fontes de informação, as obras da Anita Novinsky e tudo mais, desses, quantos têm condições financeiras de arcar com estudo genealógico, processo de certificação na CIL, processo de cidadania na conservatória, toda a documentação, é uma população ínfima, não é? Acabar, revogar o 67 significa cortar essa possibilidade, eliminar essa possibilidade dessas pessoas terem a oportunidade do seu regresso, ao seu direito de cidadania portuguesa, né? Então, acho que Portugal deveria manter de forma indefinida, porque 10 anos não são suficientes para nenhum tipo de reparação, mas como um símbolo pelo que foi feito, esse terror, né, que foi feito durante séculos, né, séculos, seria um símbolo manter essa cidadania, claro, com regras justas, aplicáveis aos cidadãos de uma forma coerente, sem quebra de isonomia, porque se para uns os requisitos são mais leves, mas para os sefarditas eles apertam e colocam coisas como residências de 3 anos futuramente, né? A gente sabe que ainda não foi regulamentado, mas isso é uma coisa injusta, é uma quebra de isonomia, é uma desproporcionalidade. Então, acho assim que o governo deveria pensar bem, porque é feio para o Estado português esse tipo de ação, de eliminar um povo que foi expulso, não é? Se não tivessem sido expulsos, certamente seus descendentes estariam lá na Península Ibérica, né? Estariam lá. Poderiam não ser nós, mas seriam seus descendentes por outros caminhos aí, né? Então, é só uma consideração que eu queria fazer sobre essa injustiça de revogação da cidadania pela via sefardita. É realmente algo muito lamentável se isso vier a acontecer, né? Carlos, deixa eu fazer uma pergunta com sua licença para o doutor Fabrício. Doutor Fabrício, para deixar claro aqui para a nossa audiência, quem é o ministro que fez aquela leitura daquela proposta essa semana, né, para por fim a lei sefardita? Ele é um ministro do PSD, ligado ao PSD, e, pelo que eu entendi, essa proposta dele ainda vai ser debatida no Congresso, com outros parlamentares, inclusive com o Chega. Resumindo, seria isso? O Leitão Amaro, né? Ele sim faz parte, ele é o porta-voz do partido na Assembleia, por isso foi ele quem transmitiu essa proposta. Ainda será votado na Assembleia, depende dessa votação, e essa votação vai se dividir na generalidade. Tem uma primeira votação na generalidade e logo na parte específica. Então, é bastante prudente pensar que teremos... A previsão inicial é de que essa lei fosse aprovada em outubro. Fosse até outubro. Entretanto, tiveram alguns movimentos de aceleração, mas não tanto assim. Não tanto assim, devido que logo a Assembleia da República vai entrar em um período de férias, por assim dizer, logo retornará para meados de agosto, por aí, e só então será votado. Então, tem que ser votado. Possivelmente, se tiver muita força política, pode ser votada a generalidade nesses dias, nesses últimos dias. Mas logo terá que ser votada a especialidade. E, tendo muita força política, poderia ser no final de agosto. Tendo muita força política no final de agosto, porque ainda tem que passar por comissões, ainda tem vários detalhes. Final de agosto,
o que colocaria mais ou menos no início de setembro. Quer dizer, essa força política poderia ter adiantado em um mês, mais ou menos, se esse cenário continuar se desenhando. Mas ainda está pendente de votação. Uhum. Eu estive vendo um cronograma, a Assembleia só pode votar projetos até o dia 18 de julho. Né? Aí depois tem o recesso, e na volta aí lá para início de setembro continuam os trabalhos. Não é? Doutor Fabrício, mas em caso de aprovação dessas alterações propostas, existe alguma possibilidade de essa nova lei retroagir e atingir a data de 19/6, como o ministro falou, de alguma forma prejudicar aqueles que derem entrada no pedido de cidadania portuguesa pela via sefardita a partir de 19 de junho, ou isso não seria possível? Isso se na eventualidade de ser aprovado da forma como está, que eu sinceramente não acredito que seja exatamente como está previsto, porque existem pontos que o próprio PS, o partido opositor, agora já está levantando, então eu não acredito que passará dessa forma, mas na eventualidade que isso aconteça e que tem movido muitos escritórios de advocacia a entrar com processos de nacionalidade, tanto para sefardita quanto residência, se não me engano, essa semana chegamos a 700 mil pedidos em pendência, que é bastante. Eu acredito que isso iria ao Tribunal Constitucional. E o Tribunal Constitucional, com certeza, teria uma decisão em não manter essa data retroativa. A possibilidade do Tribunal Constitucional aceitar isso é ínfima. Não é impossível, porque nada é impossível nesse mundo, mas é muito ínfima. O próprio presidente da República, uma vez que esses projetos sejam aprovados nas duas votações e sejam publicados, né, um decreto que seria enviado ao presidente da República para que ele, dentro de um prazo lá, sancione o veto. Ele poderia, como já fez em algumas ocasiões, submeter o tema ao Tribunal Constitucional, não é, doutor Fabrício? Para verificar a questão da constitucionalidade de alguns aspectos da lei. Os próprios regimes sefarditas já passaram por essa fase de enviar ao Tribunal Constitucional para verificar a constitucionalidade. Isso. Ainda nessa linha da data de 19 de junho, que muita gente fica preocupada, porque acabou as manchetes, né, e as notícias em grupos de Facebook e outros são muito fantasiosas e colocam temas, acabou, fim da cidadania para descendentes de judeus sefarditas. Então, é uma desinformação que isso é levado ao público, né, de modo geral. E há pessoas que estão preocupadas ainda mais, achando que seria talvez um risco de mudanças eventuais na lei atingirem aqueles que deram entrada com seus processos de cidadania portuguesa pela via sefardita após 1º de setembro de 2022. Vejam, a preocupação das pessoas vai muito longe, não só 19 de junho, mas aqueles processos que foram iniciados anos atrás. Isso também, não é, doutor Fabrício, seria uma insegurança jurídica tremenda, seria um absurdo, seria Portugal rasgar a sua Constituição Federal e todas as suas leis, né, infraconstitucionais, não é? Exatamente. Aqui existe o princípio, que é inclusive um princípio geral do direito,
que é a segurança jurídica. Isso não poderia ser afetado, isso tanto no Brasil quanto em Portugal se mantém esse princípio. E por outro lado, existe um princípio desde os romanos que o tempo ele rege o ato, ele rege o procedimento. Quer dizer, quando você entra com um procedimento, quando ele aparece, assim, para ficar mais fácil, ele aparece no sistema que ele foi recebido naquela data, essa data é o marco temporal que vai reger o processo. Perfeito, perfeito, doutor Fabrício. Ainda pensando em todo esse contexto, né, de possíveis alterações na lei que possam ser prejudiciais, ou esperamos que não, que hajam aspectos positivos futuramente, temos a questão da regulamentação dessas leis, porque se a lei da nacionalidade portuguesa for alterada, o governo precisa também emitir um decreto-lei para regulamentar, né, o processo, aquela lei 237A, né, que é a regulamentação da lei da nacionalidade portuguesa. Né? Nós temos a lei e nós temos uma regulamentação. Para alterar essa lei aqui e colocá-la em prática, a regulamentação tem que ser alterada por um decreto-lei. E isso, o prazo padrão é de 90 dias, isso nunca acontece. Nós temos aqui o caso da Lei Orgânica número 1 de 2024, que refere-se àquelas alterações que foram feitas no início, logo em janeiro de 2024, e que nós já estamos aí há mais de um ano sem essa regulamentação. Então, há pessoas que estão entrando com seus processos, seguindo, né, a boa-fé de que aquelas alterações que foram feitas nessa lei orgânica, para elas poderem ser aplicáveis, elas precisam ser regulamentadas. E além de nós não termos essa regulamentação, agora vem esse pacote de intenções de mudanças da lei da nacionalidade e da lei da imigração, né? Como é que o senhor, doutor, vê essa situação em Portugal em termos de segurança jurídica? Na verdade, a regulamentação ela está demorando faz tempo, considerando que quantas alterações houveram, quantas alterações aconteceram durante esses últimos anos. Se pensarmos desde a alteração da Lei de Netos, que é a mais antiga que temos desses últimos tempos, ainda está pendente muita regulamentação. E a regulamentação ela serve para acabar com as lagunas legais que existam. Existem dúvidas que são respeitáveis e a lei por si só ela não esclarece. Então, a Assembleia ela deve sim trazer uma regulamentação que está novamente pendente devido a várias alterações. Existem algumas partes da lei que são impraticáveis enquanto não houver essa regulamentação. E existe um princípio que é o princípio da boa-fé. E é aí que talvez as pessoas devem se resguardar. O princípio da boa-fé. Vocês entram com um processo esperando a boa-fé e, eventualmente, se houver algum problema, o Estado ele tem que favorecer essa boa-fé. Existem vários outros artigos, inclusive para os dos sefarditas, posteriormente, existe o artigo 2º, que são os filhos nascidos anteriores à naturalização, que, por exemplo, tem muita insegurança
no regime atual e tem se dado a boa-fé também pelas conservatórias nesse momento. Quer dizer, eu não posso dizer com toda segurança, não, mas o que eu posso dizer é que a boa-fé ela tem sido valorizada, o que isso em todos os países, e Portugal não é diferente. Conservadores são pessoas também, né? E estão representando o Estado. Sim, sim, Muito verdade. importante. Esse é um ponto muito importante, né? É até uma questão de segurança, né? O cidadão entra com um pedido de nacionalização, um pedido de cidadania, de acordo com as regras que estão valendo. E aquelas que, mesmo aprovadas e publicadas, são impraticáveis de operacionalização pela falta de uma regulamentação, como é que o cidadão vai se proteger contra isso? Ele entra com pedido. Aí o Estado não pode depois dizer, não, olha, vamos aplicar a você uma regra mais dura, prejudicial, mesmo que a gente não tenha regulamentado a lei. Você não sabia como isso aqui seria aplicado, mas agora você sabe, eu vou... seria, né, juridicamente um disparate, uma coisa... Então, doutor Fabrício, juntando todas essas peças, segundo o seu entendimento, ainda é possível, ainda daria tempo para o requerente entrar com seu pedido de certificação na comunidade israelita de Lisboa e também com seu pedido de cidadania na conservatória, considerando todas essas mudanças que foram feitas, a falta de regulamentação e ainda essa perspectiva de novas alterações que dependem de todo o processo legislativo, que a gente sabe que não vai acontecer em uma semana, nem em duas, não é? Haverá o intervalo aí do recesso parlamentar, e ainda que tudo isso aconteça, ainda tem a questão da regulamentação, que infelizmente demora demais, né? Então, na sua análise, assim, o senhor acha que ainda daria tempo de entrar com pedido de cidadania pela via sefardita? Carlos, emendando aí sua pergunta, doutor Fabrício, aquelas pessoas que já entraram na conservatória correm algum risco? As pessoas que já entraram na conservatória não correm nenhum risco. O momento que eles entraram determinou a regra que vai valer. Isso está bastante claro. Não pode existir uma reforma para empeorar, para piorar a situação. Isso não é possível. Isso não acontece em nenhuma esfera do direito, em nenhum país. O tempo vai determinar a regra. Agora, sobre se dá tempo, se pode ser, eu digo que a mesma regra, a mesma ideia que estamos tendo desde a última alteração da norma é a mesma que está valendo para hoje em dia. Enquanto a norma não for alterada, não muda absolutamente nada do que vem sendo orientado desde o ano passado, por exemplo, né? Não sofreria nenhuma modificação, porque, como eu tinha comentado, se houver uma aprovação desse projeto, que ainda vai ter muitas alterações, eu não acredito que seja exatamente igual, ainda que seja no pior dos cenários, coisa que eu também não acredito, mas vamos colocar no pior dos cenários? Sim. Né? O Tribunal Constitucional vai entrar para decidir a constitucionalidade de uma data entendida nessa proposta.
a qual eu realmente não acredito que o Tribunal Constitucional vá resguardar essa data. Então, a mesma orientação que está se tendo desde antes do início desse ano, continua valendo. Até o momento da promulgação dessa norma, é a mesma regra. Nada vai ser modificado. Porque senão estaríamos falando de uma instabilidade, estaríamos falando, inclusive, que poderia ocorrer investigações dentro da própria Assembleia, teriam problemas, poderia até gerar uma crise dentro do Legislativo, coisa que seria muito grave para a imagem de Portugal, para a imagem dos deputados e para todos que almejam essa nacionalidade. Não, lembrando, Portugal, ele não é um país isolado. Portugal faz parte da União Europeia. Isso. E isso reveste de seriedade. Eu sei que a União Europeia, em geral, ela tem se fechado, é verdade, principalmente para a residência. Haja visto o que tem acontecido na Itália, na Alemanha, mas isso, por um lado, é verdade, ok, eu concordo, mas também é verdade que não pode um país pensar em alterar as normas e desrespeitar os princípios basilares da União Europeia. Perfeito, perfeito. E, se eu não me engano, doutor Fabrício, a votação de propostas ou de projetos de lei que são tão, assim, importantes porque envolvem direitos protegidos pela Constituição da República Portuguesa, essa votação lá no plenário do parlamento, ela é feita artigo por artigo, não é isso? Artigo 6.7, vamos revogar? E aí vem a votação, né? Como o PSD tem 91 deputados, o Chega tem 61 deputados, se eu não me engano, e o PS tem 58 deputados. Para aprovar um projeto ou uma proposta de lei, é necessário ter maioria dos votos, então, no mínimo 116 votos. Eu imagino assim, se na questão do artigo 6.7, a revogação da cidadania pela via sefardita, que o projeto do Chega não toca nisso, mas a proposta do governo, que é a proposta número 1 de 2025, toca, revoga, se eles não tiverem um acordo neste momento da votação do artigo 6, número 7, pode ser que, na terminologia lá do parlamento, isso seja chumbado, né? Ou seja, não passe. É outra possibilidade, não é? Então, eu acho que esse contexto aí é importante a gente considerar e acompanhar para ver o que vai acontecer. Sim, como eu estava comentando, essa semana, isso vai ser tolhido, isso vai ser modificado com certeza. Não acredito que de uma reunião entre dois representantes dos principais partidos não tenha uma negociação, e sim vai ter uma negociação. Existem interesses claros em cada partido. Isso está claro, acho que não é nem preciso dizer. Então, eles vão negociar e logo eu acredito que vai sair uma proposta talvez unificada, e isso realmente isso vai ser votado artigo por artigo, como acontece inclusive no próprio Brasil, onde você, quando vê uma lei, você vê partes que não foram aprovadas, isso claramente vai acontecer. Eu vejo que os partidos que são mais opositores ao 6.7, eles são de menor representação.
na Assembleia nesse momento. Então, isso é uma boa notícia, né? Nós temos o próprio PS, ele já demonstrou ser muito contrário ao 6.7. Essa semana teve uma discussão muito acalorada na Assembleia da República, inclusive entre o Chega e o PCP, o Partido Comunista Português. Isso foi muito difundido nas redes sociais, mas o PCP é um partido de pouca representatividade. O PS, ele perdeu muita da representatividade. Então, o que eu acredito, inclusive, é que algumas partes da proposta elas foram colocadas para haver negociação. Sim, isso é uma técnica, né? Sim. Legislativa. Você coloca um projeto com coisas muito extravagantes, você sabe que é como se você vai vender alguma coisa, pede 120 porque você quer chegar a 100. Então, eles colocam propostas extravagantes para conseguirem chegar a um consenso e um meio termo ali, né? Esperamos que seja isso. Doutor Fabrício, eu queria aproveitar aqui, agora um pouquinho saindo da questão das eventuais mudanças na lei, caso sejam aprovadas futuramente, e falar um pouco sobre duas petições, tá? Que nós divulgamos bastante, né? Nós divulgamos bastante, tanto o Rani, eu, você mesmo, e Tiago fizemos Torres, também do Origem Genealogia, deixa bem claro aqui que sim, gravou eu e o vídeos, Carlos tudo. e o Tiago Torres divulgamos bastante aí essa petição. Os Pela nossos própria direção. seguidores, né, eles acompanham a gente, dá retornos, né? Claro que nós não somos deputados, não estamos no parlamento, não somos políticos, nós somos cidadãos. E assim, nós damos retorno porque a gente tem um pouco mais de informações. Tivemos a petição lá para a recondução do deputado José Cesário, que foi aquele que nos prometeu ajuda, tanto da parte dele como do PSD, para incluir a língua portuguesa como prova de vínculo suficiente, né, para a questão da cidadania sefardita, e não viagens, residência e herança de imóveis e coisa e tal. Então, nós tivemos essa petição que já está com mais de 800 assinaturas, e tivemos a própria petição para a inclusão da língua portuguesa como prova de vínculos, em que o doutor foi o criador dessa petição. E nós tivemos mais de 1.500 assinaturas. Ela foi protocolada, assinada, submetida ao parlamento, e aí veio essa época eleitoral, né? Acabou a época eleitoral, os deputados tomaram posse dos seus cargos, o governo se estabeleceu, os ministérios, os secretários, etc. Então, eu queria que o senhor falasse um pouco assim, qual a importância dessas petições, né? O efeito que elas podem trazer. No caso do deputado José Cesário, embora ele não tenha sido reconduzido ao cargo de secretário de Estado das Comunidades Portuguesas, ele assumiu outro cargo, talvez até mais importante, que eu gostaria que o senhor falasse. Com certeza. No caso da petição para a recondução do Dr. José Cesário, ele entrou no que seria o similar à função de secretário das Comunidades Portuguesas, mas dentro da Assembleia da República, o que reveste de maior possibilidade de discutir essas alterações no que tange os descendentes, né, e nacionais que estão no estrangeiro, que para nós importa bastante. Então, eu acredito que isso também foi um efeito da petição. Existia uma decisão, e essa decisão foi tomada por uma deputada também do PSD, ela decidiu nomeá-lo, mas eu tenho total certeza que isso foi reflexo do apoio que teve a petição nesse momento. Enquanto a outra petição, a que eu fui o primeiro, eu fui quem propôs, e
é o primeiro nome. Essa petição ela foi publicada na íntegra no Diário da Assembleia da República. Está disponível para qualquer pessoa que queira verificar no link original. E essa semana foram decididas as comissões. Todas as comissões foram fechadas até onde eu tenho conhecimento. Então, deveria nas próximas, acredito proximamente, eu acredito essa semana, ou talvez no máximo na próxima, deveria receber uma marcação para a ida à Assembleia da República. Esse é o tempo, inclusive, importante, porque se for discutido na comissão e sendo antes da votação, isso pode ter um impacto muito significativo na decisão dos parlamentares. Como eu comentei, se a especialidade, for votada depois do recesso, muito provavelmente a petição já terá sido escutada nas comissões. Sim, porque elas continuarão funcionando por mais algum tempo antes de começarem o recesso, né? Exato. Então, essa é uma forma de que o assunto ele esteja em evidência, mas esteja em evidência de demonstrado o apoio que tem essa proposta. Então, e ela é muito coerente com algumas propostas, inclusive a proposta do Chega. Eu não estou promovendo nada, eu só estou falando a realidade. Ela é condizente com a proposta. Então, isso reforçará a possibilidade talvez a manutenção, no melhor dos cenários, sim, né, com a inclusão da língua portuguesa. Eventualmente, ela pode também servir para aprovar uma parte do projeto, dessa proposta, que apoia a manutenção da nacionalidade pelo 6.7. Então, eu acredito que o tempo ele foi correto, não se planejou fazer nada dessa maneira. Mas aconteceu, né? Inclusive, para quem não viu, né, nossa segunda petição saiu na CNN Portugal, né? Isso é muito importante que seja dito, né, na CNN Portugal, com bastante destaque. E, mais uma vez, eu quero agradecer a todos aqui que confiaram em nós, né, e assinaram essa petição, e quem divulgou também, né, que infelizmente muitos colegas genealogistas não acreditaram, não nos apoiaram. Então, tá aí o Carlos Lemos, o meu canal divulgou bastante, Tiago Torres também do canal Origem Genealogia. Deixar meu agradecimento especial a todos vocês que assinaram e divulgaram a petição. Se a gente ficar simplesmente silente, se nós não fizermos nada, nada mudará. Então, a gente tem que tentar exercer os direitos, exercer a cidadania, exercer os direitos que a Constituição portuguesa permite. Poxa, é o mínimo que a gente pode fazer, é assinar online uma petição para nos dar voz, né? Dizer, olha, tem ali um grupo, tem pessoas que vão ser impactadas e a gente precisa de manter alguma coisa ou de mudar outra coisa, né? A questão da inclusão da língua portuguesa, veja que ela converge tanto com o projeto do Chega como a proposta de governo do PSD, que é o teste de proficiência em língua portuguesa, conhecimentos gerais do Estado português e tal e tal. Então, está na mesma linha. Vamos acreditar quando surgirem esses momentos e vamos apoiar, né? Não custa nada. Agora, se a gente não fizer nada, se não vou assinar porque isso aí não vai dar certo, não tem futuro, poxa, como é que a gente vai mudar a situação, não é? Ou pelo menos influenciar para que isso mude, né? Então, agradecemos o apoio de quem assinou.
Esperamos que numa próxima oportunidade mais pessoas apoiem. E agradecemos especialmente ao doutor Fabrício Marvila, que foi quem iniciou a petição. Ele acreditou, nós vimos, entramos em contato e estamos aqui hoje, né? Com esse momento oportuno de essa petição ser considerada, apreciada pela comissão específica que vai tratar desse tema. Assim, Carlos, da minha parte, eu não tenho mais perguntas para o doutor Fabrício. Gostaria, Rani, de ver se você tem mais alguma pergunta e dos nossos ouvintes também. Sim, a live hoje vai ser mais rápida, né? Não aquela enormidade de tempo de 2 horas aqui. Então, vamos aproveitar aí. Muitas perguntas, inclusive, aqui no chat já foram respondidas, né? O doutor Fabrício, parabéns, foi muito objetivo, muito claro e respondeu aqui as principais dúvidas das pessoas. Mas eu vou colocar algumas perguntas aqui da audiência antes de terminarmos, tá bom? O Mark Alcântara, sobre a questão da comprovação de vínculos para quem entrou esse ano, como fica na visão do Fabrício? Bem, os vínculos, nesse momento, eles... vamos considerar a alteração passada. Essa alteração passada, ela ainda não tem uma certeza. Ela não existe uma certeza para a exigência, tendo em consideração que, além dos vínculos, ela menciona a criação de uma comissão e que, salvo engano, o doutor José Rua, não sei a pronúncia do sobrenome dele, ele pediu a regulamentação para a existência dessas comissões. Eu não acredito ser inviável em nenhum momento o envio de um processo de nacionalidade. Nesse momento, não acredito. Pode ser questionado? Pode, obviamente, porque é justiça. Né? Eu não vou dizer para você que em algum momento isso não vai ser questionado, mas também não podemos deixar de entender que é questionado, mas não termina aí. Não termina. Todo cidadão, inclusive, tem direito de pedir auxílio do Estado para se proteger, em caso não disponha de recursos. Então, eu acredito que é uma tese bastante válida, de que, nesse momento, os vínculos, eles estão em espera. Eu não posso garantir, mas eu acho que é uma tese muito válida e que tem tudo para conseguir receber a aprovação na conservatória, inclusive se eventualmente acontecer de ir a um julgamento, também vingar essa tese. Nós, advogados, trabalhamos com teses. Sim. Pergunta do... Perdão. Você quer concluir alguma coisa? Não, tudo bem. Pergunta do Magnus. Rani, você saberia como o PS se posicionou na última alteração para sefarditas? Se não, poderia perguntar ao advogado, doutor Fabrício. Qual o posicionamento do PS, doutor Fabrício? O PS, desde da configuração anterior a essa nova, porque o PS está se reconfigurando depois da derrota do Pedro Nuno, que era o presidente do partido. Essa configuração com o Pedro Nuno, ele sempre foi opositor ao regime do 6.7, muito embora no passado tenha apoiado o 6.7. Mas nessa configuração atual, ele sempre foi opositor ao regime e ele sempre se posicionou
favorável a todas as propostas que vinham aumentar requisitos para o 6.7, deixando claro que essa configuração que tinha o PS até as eleições. Isso. E ele não é mais o presidente do partido, não é? Não, atualmente estão modificando aí. Parece que já tem um presidente para assumir, mas... Isso. O Doutor Ricardo, Fabrício, aproveitando só aqui um gancho, Rani, estava pensando aqui, suponhamos assim, a manutenção do 6.7, ou seja, manutenção da cidadania portuguesa pela via sefardita, e que essas questões periféricas, em que se exige a comprovação de vínculos, mas pela prova do teste de proficiência em português e coisa e tal, e que para os cidadãos provenientes de países de língua portuguesa, os países da CPLP, né, Comunidade de Países de Língua Portuguesa, isso seria dispensável. Não seria possível que a lei não pode retroagir para prejudicar ao cidadão, mas ela pode retroagir para beneficiar. Então, será que no caso desse ela poderia retroagir para 1º de setembro de 2022, quando se estabeleceu a necessidade de comprovação de vínculos, e daí beneficiar positivamente, né, para os brasileiros ou outros cidadãos de países de língua portuguesa que entraram com pedido de cidadania pela via sefardita? O que o doutor acha? Acredito plenamente possível, devido a que é uma definição de vínculo com Portugal. Então, para prejudicar não acontece, inclusive até mesmo na última ratio, como dizemos, que é o direito penal, né? No próprio direito penal, que é o mais grave dos direitos, ele permite a reforma para melhorar, né? Então, quanto mais ao âmbito do direito administrativo, que é o âmbito que estamos falando do processo de nacionalidade portuguesa. Então, plenamente possível. Obrigado, doutor. Pergunta do Ricardo: a via de cidadania portuguesa como neto vai também sofrer mudanças? Segundo o projeto do PSD, o neto ele teria que comprovar os vínculos com o conhecimento da língua portuguesa, que atualmente é dispensado. Atualmente, se você tiver, quando você entra com um pedido de nacionalidade por neto, você comprova que tem a escolaridade, então é dispensado. Atualmente acontece assim. O neto também entraria nessa comprovação. Agora, pelo menos da língua, nós poderíamos pensar que a CPLP sim seria dispensada, pelo menos no que tange à língua. Agora, realmente me foge a memória se é o projeto do Chega ou do PSD, que fala que fala um pouco mais referente à organização do Estado português. Não lembro agora se é o projeto do Chega ou do PSD. Essa talvez seja a única parte que eu acredito que talvez possa ser exigido do CPLP. É o único, talvez. Eu não lembro se é do Chega ou do PSD. No PSD exige a questão, pelo menos para o tempo de residência, né, 7 anos aumentado para os cidadãos nacionais de países de língua portuguesa e 10 anos para cidadãos dos outros países. Ele coloca conhecer o suficiente a língua portuguesa e cultura portuguesa, conhecer suficientemente os direitos e deveres fundamentais inerentes à nacionalidade portuguesa e à organização política do Estado português, e declararem solenemente a sua adesão aos princípios fundamentais
do Estado de Direito Democrático, né? E aí tem aquelas questões de não terem sido condenados com pena de reclusão, etc., né? Então, é isso aí. Sim, estou lendo agora exatamente. Organização Política do Estado Português. Isso Talvez é a prova de marcar xizinho, né? Sim. Não é tão difícil assim. Para os filhos é a mesma coisa dos netos, né, doutor Fabrício, que o senhor acabou de responder aí, para filhos de portugueses. Sim, existem dois tipos de filhos, né? Existem os filhos originários, que são aqueles que existem dois tipos de originários. Existem aqueles que nascem posterior à naturalização e existem aqueles que são pela descendência, quer dizer, pelos netos. Quando, por exemplo, você é bisneto e o seu pai se torna português pela via do neto, então você se torna filho de português. Então, isso não alteraria nada. A única alteração benéfica nesse caso é do projeto do PSD, que, muito embora não fale do artigo em si, ele não fala da alteração do artigo 2º, que é para filhos nascidos anterior à naturalização. Ele trata, através do 9 e do 10, essa questão dos vínculos que são pedidos no artigo 2º, que basicamente é o conhecimento da língua portuguesa. Perfeito. Ok. Nós tínhamos combinado aqui 1 hora de live, nós já chegamos a 1 hora e 6 minutos. Quem não teve pergunta respondida aqui, eu acho que nós abrangemos muitas questões aqui importantes, muitas dúvidas de vocês que nos trouxeram ao longo da semana, e a live foi excelente aí, o Carlos e o Dr. Fabrício responderam várias questões aí, importantes, das que eram mais solicitadas aqui para a gente. Gostaria demais de agradecer aí o Dr. Fabrício e o Carlos Lemos aí pela presença nesta live, domingo à noite, onde batemos recorde de audiência aqui no canal. Muita gente aqui conosco, agradeço demais a cada um de vocês. Repito, quem não teve as questões respondidas, pode mandar aí para o meu Instagram, o Genealogia para Iniciantes. Aproveite e inscrevam-se lá. E também para o Instagram do Carlos Lemos, né? LC Genealogia Sefardita, não é isso, Carlos? Isso mesmo. Doutor Fabrício também, se quiser passar algum contato seu de redes sociais, tal, depois pode passar que a gente coloca aí no canal do Rani, tá? E assim, eu, em nome do Rani, já gostaria de estender um convite ao doutor Fabrício Marvila, caso essas mudanças evoluam, os projetos sejam discutidos, emendados, votados e tal, futuramente a gente possa fazer um resumão desse, né? Porque hoje foi um resumo de tudo, né? Isso. Nós pensamos em perguntas que são as perguntas dos nossos ouvintes, as preocupações dos nossos ouvintes, né? Então, se o doutor Fabrício aceitar, a gente pode fazer futuramente outro encontro desse. Sim, com certeza. Agradeço o convite. Foi um prazer. Então é isso, gente. Muitíssimo obrigado por estarem aqui conosco. Deixem seus likes, inscrevam-se no canal, você que não é inscrito ainda. Traremos o Dr. Fabrício e o Carlos Lemos aqui para mais uma live muito em breve. Nós vamos ficar acompanhando dia a dia esse processo lá em Portugal para trazer informações para vocês nas nossas redes sociais. Então, tenham uma ótima noite, fiquem com Deus e uma ótima semana também a todos. Muito obrigado. Ótima semana a todos que nos acompanham. Doutor Fabrício, mais uma vez, muito obrigado pela sua disponibilidade, de ter realmente nos prestigiado com essas informações úteis e verdadeiras, né? Sem notícias falsas, sem fake news, porque a internet está cheia disso e os nossos clientes, ouvintes, pessoas interessadas no tema têm ficado assim polvorosa, realmente muito assustados com tudo isso. Por isso que essa live foi tão proveitosa e oportuna, e muito obrigado. Obrigado também, Rani.
Obrigado a vocês dois aí. Nos veremos na próxima vez. Muito obrigado, doutor Fabrício. Obrigado, Rani. Obrigado, doutor Carlos. Tchau. Até mais. Tchau, gente.